Cansaço, falta de energia. Segundo o Google, esse é o termo mais pesquisado dentro da área de saúde. Você já viu? Eu já atendi um paciente que ele dizia que ele acordava parecendo que um trator passou em cima dele, né? Tem gente que é assim, tem gente que acorda já extremamente cansado e sem energia nenhuma para fazer nada durante o dia. Então, provavelmente se você clicou nesse vídeo é porque você tá em algum sentido algo parecido com isso. E o que eu quero falar hoje é sobre uma causa dessa falta de energia. Tem várias causas, mas uma causa que é extremamente frequente, que pouca gente conhece e que quando a gente consegue tratar bem essa doença, as pessoas têm uma melhora muito substancial. Então fica aí até o final do vídeo para que você possa entender o que é que talvez esteja acontecendo com você. Queria te contar uma história de um paciente, né? Esse paciente chegou para mim com queixa de cansaço, com queixa que tinha um sono péssimo, que ele já acordava se sentindo extremamente fadigado. Esse paciente já tinha tomado uma série de suplementos aí que você vê na internet, vídeo falando para você tomar magnésio, para você tomar vitamina D, enfim, uma série de coisas que tem efeitos positivos, tá certo? Mas ela já tinha feito tudo isso e não tinha melhorado. Ela tinha passado às vezes por outros profissionais e também não tinha chegado na resolução. E quando a gente começou a investigar mais sobre o sono dela, como é que ela dormia, quais eram as queixas dela, a gente descobriu algo bastante importante, que o marido dela tinha relatado que ela tinha um ronco muito pronunciado. E obviamente quando ela me contou isso, meus olhos logo se abriram e os pontos conectaram para essa causa de falta de energia que é extremamente frequente, que é a apneia do sono. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, porque infelizmente é uma doença ainda que não é tão divulgada, né? É uma doença que de alguma maneira a gente não foi disseminado entre as pessoas, e a gente tem um dado que assim, se imagina que até 30% da população tem a apneia do sono e menos de 5% das pessoas saibam. Então imagine a quantidade de pessoas aí que estão por aí cansadas, com falta de energia, muitas vezes sendo tratadas como depressão, sendo tratadas como outras doenças que dão esses efeitos positivos semelhantes, né, da pessoa com sono durante o dia, com falta de memória, sem conseguir se concentrar nas coisas, e na verdade a causa é a apneia do sono. Então, obviamente, se você deve estar se perguntando agora, o que é a apneia do sono? Então, para a gente entender de maneira mais fácil, assim, mais simplificada o que é a apneia do sono, basicamente, quando a gente respira, a gente tem a passagem de ar por esse tubo, né? Então, imagine que isso aqui é o tubo ali da sua via aérea, por onde passa seu ar. Acontece que por uma série de motivos diferentes, esse tubo ele pode diminuir. E com essa diminuição do tubo, obviamente você tem passagem de menos ar. Quando é menos ar, você tem menos oxigênio. E se tem menos oxigênio na sua corrente, o seu corpo identifica isso como um estresse. Ele aumenta a pressão por causa disso, por causa dessa falta de oxigênio. Ele aumenta os seus batimentos cardíacos também por causa dessa falta de oxigênio. E isso faz com que a médio e longo prazo o seu corpo fique inflamado. Geralmente esse fenômeno ele acontece durante a noite, porque durante a noite a gente tem uma série de fatores que facilitam isso. Um dos principais é porque a gente dorme, então a posição deitada, e uma boa parte das pessoas dorme com a barriga virada para cima, essa posição facilita que essa passagem de ar diminua. Então, com essa diminuição de oxigênio, a gente tem esse sofrimento do nosso corpo, essa inflamação do corpo, e isso vai gerar esse cansaço, essa falta de energia, essa sonolência durante o dia. A grande diferença é que quando a gente descobre essa causa e quando a gente faz o tratamento adequado da apneia do sono, essas pessoas melhoram muito, e muitas vezes são pacientes que estão utilizando medicamentos para outras doenças sem saber. Essa é uma causa de insônia extremamente frequente, de falta de energia, e que, infelizmente, uma pequena parte das pessoas conhecem. Se você está vendo isso, obviamente você deve estar se perguntando: Caio, como é que eu posso imaginar se eu tenho apneia do sono? Então tem algumas maneiras da gente saber se há uma chance maior de você ter, porque a única maneira da gente confirmar realmente se você tem apneia do sono é fazendo um exame de polissonografia, que vai dar o laudo final realmente de que você tem essa diminuição de oxigênio, principalmente durante a noite. Mas assim, tem algumas coisas que podem indicar. Uma delas é um aumento da circunferência do pescoço. Então, se a gente tem um acúmulo, principalmente de gordura, nessa região do pescoço, essa gordura comprime essa passagem de ar da nossa via aérea, e isso faz todo aquele processo que eu já lhe expliquei de diminuição da passagem de ar, da diminuição de oxigênio. Então, pessoas que estão acima do peso têm um risco maior de ter
associado a isso uma apneia do sono. E aí a gente tem um problema, que é o quê? A própria apneia do sono, por causa dessa inflamação, aumenta o risco dessa pessoa ganhar peso. E aí, infelizmente, a gente tem um ciclo vicioso aí da obesidade associada à apneia do sono. Além da questão do peso, um outro fator que pode indicar isso são pessoas que têm uma pressão alta e que muitas vezes não conseguem abaixar essa pressão com os medicamentos. Então é aquela pessoa que às vezes já usa o medicamento e a pressão continua alta, ou muitas vezes que essa pressão alta veio muito cedo, sem ter outros casos na família. São coisas que chamam a nossa atenção. E por que isso? Porque, como eu falei, a diminuição do oxigênio no sangue faz com que o nosso corpo aumente a pressão para responder a essa falta de oxigênio. Sem dúvida é o fator que chama mais atenção. E aí, lembrando, não é uma regra, mas é algo que está muito associado ao ronco. O ronco, ele é esse som que é produzido pela vibração dessa via aérea durante a noite. Então essa passagem de ar, quando a gente está principalmente nessa posição virada para cima, tá certo? A gente tem essa, é como se fosse um cano ao algo parecido vibrando, né? Essa vibração gera esse som que é esse ronco. Então é algo que está bastante associado. Lembrando que assim, as pessoas podem roncar e não necessariamente isso ser uma apneia do sono, mas é um fator extremamente associado. Então se você tem algum desses fatores e principalmente se você tem esse cansaço, essa sonolência durante o dia, se você tem essa falta de energia, essa memória, né, a dificuldade de se concentrar, tudo isso pode ser indicação da apneia do sono. Então você deve buscar um médico do sono. E aí, importante aqui, o tratamento, por mais que tenha um tratamento específico da apneia do sono, o ritual do sono ele é sempre importante. Então você tem um ritual do sono certinho, que isso envolve a diminuição dos estímulos, da luz, do celular durante a noite, uma série de passos que você pode fazer para ter um sono melhor. Ele sempre vai fazer parte do tratamento de qualquer doença ou distúrbio do sono. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um e-book com 7 mudanças para ter um sono melhor. Eu vou explicar para você lá como é que o sono funciona, por que o sono é importante e passo a passo como é que você pode fazer os passos mais importantes para você ter um sono melhor. Se você está sentindo assim, se você tem esses sintomas, procure um médico do sono, procure um médico que trabalha com isso para que isso possa ser diagnosticado e tratado corretamente. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, eu convido você a compartilhar isso com outras pessoas, né? Como eu falei, infelizmente apenas 5% das pessoas que têm apneia do sono sabem, né? Então tem muita gente aí sofrendo com isso sem saber. Então você pode ajudar alguma pessoa com esse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado e eu convido você a estar comigo aí nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, @Dr. Caio Marcos. E lá também a gente fala sobre sono, sobre energia, como é que você pode ter uma vida melhor. E se lembre, saúde é vida em abundância.